Sou cangaceiro do mato, sou consequência da vida. Meus amigos, o vídeo de hoje é mais ou menos, digamos, um contraponto do último vídeo que eu gravei. Eu me vi até na obrigação de falar sobre isso hoje, tá certo? Porque, como eu digo, toda regra tem exceção. E eu queria mostrar aqui a capa desse livro do Anidomar Williams. Pela capa, vocês podem ver aqui o que ele escreveu aqui. Lampião, nem herói nem bandido, a história. Eu não vou entrar no mérito do que tem no conteúdo do livro, mas apenas na capa dessa vez. Esse livro do Anidomar com essa capa, gente, é exatamente como eu enxergo Lampião hoje. Isso aí, eu concordo nisso aí com ele. Eu resolvi gravar esse vídeo para não ficar uma coisa mal compreendida. Vamos lá. Como eu falei no vídeo anterior, Lampião era amigo dos coronéis, tá certo? Mas a gente precisa entender também, gente, o motivo que aquelas pessoas tiveram para entrar naquela vida. Muitas delas entraram por força do destino, digamos assim. Alguns, claro, entraram porque quiseram. Muitos deles eu acho que nem para ser cangaceiros eram para ter sido. Mas enfim, as coisas acontecem e a gente não tem nem o que dizer em relação a isso. Eu queria começar falando aqui de dois cangaceiros. O motivo que os levaram a entrar para o cangaço e como foi a vida de cada um deles. Candeeiro, ele entrou sem querer para o cangaço. Ele estava na casa de um fazendeiro, trabalhando, como vocês sabem, e chegou um grupo de cangaceiros e ele não sabia que aquela pessoa era coiteiro de Lampião. Existe até uma certa suspeita que esse dito fazendeiro, digamos assim, que ele trabalhava, era um tio dele. E ele não sabia que ele era coiteiro de Lampião. E a volante chegou e cercaram ali, o candeeiro teve que fugir ou morria de bala. E depois que aconteceu aquilo, ele não pôde mais ter uma vida normal e passou a ser cangaceiro. Eu desconheço relatos de candeeiro tendo sido violento, tendo torturado alguém, inclusive com a morte de Cristina. Ele estava presente, mas não foi ele que cometeu o crime. Para ele foi até um susto, ele conversou isso comigo. Foi um susto quando aconteceu. O algoz, segundo ele, foi Juriti, mas ele não teve nenhum tipo de participação, ele foi assustado. Então o candeeiro pode ter morto alguém na época do cangaço? Pode, claro, como ele mesmo dizia, mas não combate. Ele nunca torturou ninguém, ele nunca maltratou ninguém, enfim, e era um cara que só pelo quem o conheceu sabe que tipo de pessoa candeeiro era. Moreno, vamos fazer um paralelo aqui com Moreno. Eu conheci Moreno muito bem, João de Souza descobriu Moreno, eu estive com Moreno várias vezes, inclusive em alguns eventos, um deles em Brasília, onde Moreno foi quando vinha. Moreno entrou para o cangaço também por uma ironia do destino. Na verdade, ele queria ser policial, porque a família dele sofreu também por parte de um vizinho, algumas confusões que aconteceram. E ele, com raiva, ficou com ódio daquilo, acabou entrando para o bando de cangaceiros de Lampião. Só que Moreno foi um cara perverso. Como ele mesmo dizia, ele cometeu vários crimes. Ele falava aquilo abertamente, então a gente não tem, digamos, como comparar a índole de um moreno com de um candeeiro, por exemplo. Não tem como a gente comparar uma coisa com a outra. Então a gente tem que saber separar isso daí. Fazer um outro paralelo aqui, 25. 25 não era para ter sido cangaceiro. 25 na época tinha parentes, amigos que eram do cangaço, até ele tinha, mas ele não tinha nada a ver com aquilo. E ele foi preso porque a polícia queria que ele denunciasse as pessoas que ele conhecia, e ele foi ameaçado na prisão, foi perseguido e acabou tendo que entrar para o cangaço à força também. 25 também, pelo que eu saiba, não existe nenhum relato de atrocidades, de crimes perversos cometidos por ele no tempo do cangaço, nem depois. 25 sempre foi um cara, eu que convivi com ele bastante tempo, foi um cara muito correto, um cara muito direito, contava as coisas sem titubear, digamos assim. E 25 eu foi um dos cangaceiros, aliás, todos, que eu tive um prazer enorme de conhecer, porque eu ouvi a versão dele e ouvi também de outras pessoas dizendo quem ele era dentro do bando. Aí eu faço o paralelo de 25 com quem? Com Corisco. Corisco entrou para o cangaço por conta de um desmando, foi também por conta de um desmando, isso aí não resta dúvida, vocês sabem a história de Corisco. Corisco ele entrou para o cangaço porque sofreu barbaridades na mão de um delegado, digamos assim, e aquilo revoltou terrivelmente. Acontece que, qual a diferença também de 25 para Corisco? Que Corisco, como todos sabem, isso não é novidade para ninguém, cometeu atos terríveis, terríveis dentro do cangaço.
Muitos deles por conta da bebida, por conta da cachaça. Então Corisco cometeu atos terríveis que a gente não pode comparar um Corisco com um 25. De forma alguma. São duas pessoas que foram fora da lei? Foram. Mas a gente tem como comparar o que Corisco fez com o que 25 fez? Não tem, gente. De forma alguma. Tá certo? As mulheres, vamos falar um pouquinho aqui das mulheres, o que as levaram a entrar naquela vida? Muitas delas, repito, toda regra tem exceção. Muitas delas foram levadas à força. Ou a família e a própria ia pagar sérias consequências. Já outras foram iludidas. Iludidas por quê? Porque achavam que talvez naquela vida cangaceira iam escapar do destino que as esperava, que era o quê? Ser mandado a vida toda pelo pai, ou pelo marido, ou pelo irmão, porque a mulher naquela época não tinha vez de nada, ela ia ser submissa a vida toda. Então, quando ela enxergava aqueles cangaceiros cheios de ouro, cheios de dinheiro, com a vida nômade, o que é que na ilusão delas elas pensavam? Eu vou viver essa vida do que ficar enterrado aqui no meio dos matos sem destino algum, sem futuro nenhum. Então, muitas delas aconteceu isso. Exemplo aqui que eu posso dizer para vocês, a Sila. A Sila aconteceu isso, mas o que é que eu acho em relação a Sila, que eu já falei outras vezes? Eu acho que lá no íntimo dela, ela tinha sim vontade de seguir com um cangaceiro, não sei qual deles, e ela era menina na época, mas toda menina fantasiava. Então ela tinha isso aí, acredito eu, não estou dizendo que é verdade, que ela tinha esse desejo, mas foi à força. E sofreu bastante e viveu aquela vida com Zé Serino até ele morrer nos anos 80 por respeito a ele. E não por amor, como ela mesma me disse. E ela dizia isso também abertamente. Ela viveu com ele até a morte dele por respeito. Dadá, a gente pode comparar Dadá com Sila? Não. Isso é uma distância enorme da vida de uma para a vida da outra no cangaço. Por quê? Dadá foi levada também, a força foi. Que a gente queira ou não, alguns queiram ou não, foi. Era uma menina, sofreu, comeu o pão que o diabo amassou nas mãos de Corisco. Mas depois Corisco se encantou-se por ela e começou a agradá-la de forma tal que ela acabou depois de um tempo se apaixonando por Corisco. Isso é o que anos depois veio se chamar Síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe o que é a Síndrome de Estocolmo, é quando, digamos, um sequestrador pega alguém como refém, faz verdadeiras barbaridades e depois aquele refém se apaixona pelo sequestrador, tá certo? Então Dadá se apaixonou por Corisco de tal forma que em certos momentos ela passou, digamos, quase que a liderar o bando, a ter voz altiva dentro do bando, e ela era tão forte nas coisas dela, que vários cangaceiros diziam que não ficaram no bando de Corisco por conta de Dadá. Entre eles, 25. 25 falou abertamente sobre isso, que não ia ficar num bando onde quem mandava era uma mulher. E isso aí já diz respeito ao que é o machismo, ao machismo do sertão que imperava naquela época, e ainda hoje em muitos locais é assim. Então a gente tem que saber pontuar essas coisas, e uma Sila jamais pode ser comparada a uma Dadá, de forma alguma. Ambas tiveram seus motivos tortos para entrar naquela vida, mas tiveram. Durvinha e Adília. Durvinha e Adília entraram naquela vida, por quê? Porque se apaixonaram, sim, por cangaceiros. Durvinha por Virgínio, como vocês todos sabem, cunhado de Lampião, e a cangaceira Adília por Canário, onde ela mesma disse. Quando ele disse que ia voltar para buscar ela não sabia ainda para onde, achou que era para São Paulo. E ela disse, com você eu vou até para o inferno. E depois ela disse, foi pior que o inferno que ela viveu com Canário. E quando ele morreu, que ele foi morto, né? O Penedinho matou. Inclusive nós vamos visitar o local na próxima expedição, Volta do Cangaço, mais uma vez. Ela disse que quando mataram o Canário, o Penedinho matou o Canário, ela disse que não derramou uma lágrima. Uma lágrima ela não derramou. Já Durvinha, gente, que se apaixonou por Virgínio, após a morte de Virgínio, ela ficou com Moreno. Eu acredito que Moreno já estava de olho nela, ou ela ficava, ou poderia ter um fim terrível por não ficar com nenhum outro cangaceiro. E eu vou falar agora de quem? De Lampião. Lampião também entrou para aquela vida por conta da falta de lei, por conta da falta de justiça, digamos assim. Ele já era, digamos, um jovem encrenqueiro naquela época? Acredito que sim, por vários relatos que existem. Mas se a lei tivesse sido cumprida, talvez Lampião nunca tivesse existido. E Virgulino
poderia ter sido apenas um jovem que cometeu alguns deslizes, mas depois teve uma vida normal, porque ele era almocreve, era vaqueiro, e ele poderia sim ter tido uma vida normal sem ter virado o famoso Lampião. Então até ele teve um motivo para entrar naquela vida. Assim como outros dois, Ângelo Roque e Saracura. Os dois foram cangaceiros também por conta de policiais que fizeram mal a irmãs, a pessoas da família, ao pai, e eles foram obrigados a entrar naquela vida, porque naquela época se lavava a honra com sangue. E os dois, quando a família foram amoladas por essas pessoas, eles foram lá e se vingaram, digamos assim. Então eles entraram no cangaço. Aí Saracura e Ângelo Roque. O que eu posso dizer desses dois também durante a vida no cangaço? Ângelo Roque foi um cangaceiro tipo Curisco, tipo Moreno. Foi um cara duro, um cara que cometeu crimes bárbaros. Já o Saracura, pouca gente sabe, mas muitas pessoas deixaram de morrer nas mãos de Ângelo Roque graças a Saracura. Saracura salvou muitas pessoas da sanha assassina, digamos assim, que muitas vezes queria matar pessoas por nada, sertanejos, vaqueiros, ele queria matar simplesmente por prazer, e Saracura não deixou. Ou seja, Ângelo Roque era um homem forte, um homem temido, mas Saracura, apesar de ser mais novo, também era, porque salvou pessoas de morrer na mão de Ângelo Roque. Inclusive aqui no canal postarei uma onde pessoas, vaqueiros da época, falam que deixaram de ser mortos ou de apanhar porque Saracura interviu e não deixou que Ângelo Roque fizesse nada com eles. Então, para vocês verem, existiam cangaceiros cruéis e até cangaceiros que salvaram vidas, como Saracura, Maria Bonita salvou vidas. Enfim, só para vocês entenderem que não é fácil a gente julgar, a gente precisa entender os motivos daquela época. O que eu costumo dizer é o seguinte: por alguns deles, vários, claro, terem sofrido injustiças, terem sido, digamos, torturados pela polícia, coisa desse tipo, que os levaram a entrar no cangaço, digamos, por uma vingança, isso também não dá direito a eles, não dava direito a eles a cometer barbaridades como eles cometeram, e muitos, alguns deles, como eu falei, com pessoas que eram tão sertanejos, tão humildes quanto eles foram. Então, por isso que é difícil a gente avaliar, é difícil a gente julgar essas pessoas, mas eu acho que depois dessa conversa aqui que a gente está tendo, dá pra gente... Eu não estou justificando os crimes, viu, pessoal? Não estou justificando. Eu estou apenas dizendo que a gente precisa entender aquilo. Por exemplo, alguém faz um mal a algum de vocês e você resolve fazer uma vingança, você faz essa vingança, mas isso não lhe dá direito a forma alguma a sair matando a torta e a direita, como se diz qualquer um. Não dá. Isso não dá o direito a ninguém fazer isso. E se as leis existem para ser cumpridas e proibir isso. Na época a lei não existia para todo mundo, como vocês todos sabem disso. Enfim, é só para fazer esse contraponto em relação ao vídeo anterior. E eu espero que tenha ficado entendido que eu não acuso nem inocento ninguém. Eu estou apenas expondo os fatos e cada um aí avalia, tira as suas conclusões. Deixe seus comentários aqui, eu vou responder nos próximos perguntas e respostas. E para terminar, a partir do dia de amanhã, segunda-feira, não deixe de assistir 3 vídeos, segunda, quarta e sexta, que eu vou postar com o Neco de Pautilha. Neco de Pautilha, como sempre, é eletrizante no que diz. E eu vou bater o depoimento dele com outras pessoas da época. E vocês vão ver que show de bola que vai ser esses 3 vídeos, segunda, quarta e sexta, com Neco de Pautilha. Não percam. Julho, nossa próxima expedição pela Rota do Cangaço. Nosso e-mail aqui, aquelas pessoas que tiverem interesse em participar. Tá bom? Um abração e tamo junto.